Muito boa noite, minha Paraíba, começando a partir de agora mais um Frente a Frente para você que acompanha toda segunda-feira aqui na sua TV Arapuã. E o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado de hoje é o desembargador João Benedito, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, para conversar na noite de hoje conosco, entre tantos temas em pauta, discussão sobre a possibilidade de aumento no número de desembargadores no Tribunal de Justiça aqui do nosso estado. É realmente necessário aumento de desembargadores no estado da Paraíba? Vamos debater esse e outros temas a partir de agora aqui no Frente a Frente, que você acompanha a partir de agora. Desembargador João Benedito, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente da TV Arapuã. Obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Luiz Torres, boa noite a todos que nos assistem, boa noite aos servidores da casa. É sempre um prazer e sempre me desculpando por não estar sempre à disposição da imprensa e dos telespectadores por conta de trabalho. Nosso trabalho é intenso. A gente compreende, e o senhor está aqui para falar sobre ele, inclusive. O que o senhor achou? Você acha que é mais fácil julgar ou administrar, presidente? Mais fácil julgar. É mais fácil julgar? É bem mais fácil julgar do que administrar. O que é que o senhor destaca essa experiência aí ao longo dessa gestão à frente da presidência do TJ? Pois, essa é uma experiência muito boa, porque todo juiz, todo desembargador tem, naturalmente, e isso é comum, não é? A vontade de administrar o seu tribunal, de ficar do outro lado do balcão, de ficar à frente daquela administração que ele, durante todo o tempo em que se submeteu a ela. Então, por quê? Porque cada um tem vontade de deixar sua marca, sua impressão naquele local ou na jurisdição onde você trabalha. E, diante disso, todos ficam a se preparar para, quando chegar a vez, ele imprimir a sua marca naquele local. E fazer parte dessa história. Fazer parte da história do... Fazer parte da história do tribunal, deixar a sua marca ali, deixar o seu registro, né, como administrador. Embora, na verdade, o juiz não se preparou. Por mais que se prepare, ele não é uma pessoa preparada para administrar, para gestar. Ô, presidente, o senhor imaginava, quando o senhor saiu de interior de Pernambuco, Aliança em Pernambuco, né? O seu pai plantador cortador de cana, sua mãe dona de casa, não é isso? O senhor imaginava chegar onde chegou? O senhor tinha o quê? O senhor imaginava chegar onde chegou, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba? Pois é. Olha, na verdade, meu local de nascimento é Caueiras. É um distrito de Aliança, não é? Em Pernambuco? Caueiras, em Pernambuco. E desde cedo que eu não pretendia permanecer a cortar cana, não. Até por incentivo do meu pai. Meu pai não era uma pessoa letrada, embora era um leitor de Bíblia, de tal, que ele chamava de leituras bíblicas, não era só da Bíblia, era de tudo que era. E ele me dizia que eu procurasse o mundo, procurasse o meu caminho. Mas até enquanto eu não tinha condições, eu não tinha idade para procurar o meu caminho, eu ia ajudar meu pai no corte de cana. O senhor cortou cana? Na verdade, eu não me deixava cortar a cana, né? O que eu fazia? Na época da minha infância, da minha juventude, hoje é diferente. O corte de cana, o pessoal corta a cana e deixa lá no eito, porque o caminhão vem e leva tudo. Mas na minha época, se cortava a cana e depois se amarrava, fazia feixes de cana para levar até o local do caminhão pegar, apanha. Então era esse o meu trabalho, de
amarrar as canas, os feixes de canas, papai cortava. Quando chegava lá no meu dia, 1 hora, já tinham muitas canas cortadas, né? E eu aproveitava enquanto papai almoçava, eu ia amarrando aquele, ajudando meu pai. Presidente, que trajetória é essa que lhe separa dessa cena aí, o senhor cortando cana, para um homem hoje que está aí de paletó, de gravata, chefiando o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, como desembargador, enfim, como autoridade de um Estado e de um país. Que desafios foram esses que o senhor carregou aí? Família humilde, negro, como é que o senhor seguiu tudo isso? Durante todo o tempo eu enfrentei desafios, né? Desde essa adolescência, né? E aí eu fui conduzido por amigos, ninguém faz nada sozinho, né? Quando perceberam que eu lá de Caueiras ia até Aliança, são 6 quilômetros de distância, né? Fizesse chuva ou sol, eu ia a pé. Ia a pé e voltava a pé também, né? Da escola. Quando perceberam meu interesse pelo estudo, alguns colegas que moravam em Recife começaram a dizer, olha, você concluiu o primeiro grau, que chama no final o estudo fundamental, né? Quando você terminar o estudo fundamental, então a gente lhe leva para Recife. Eu não sabia como é que levava para Recife, mas eu comecei a pensar. Sonhar nisso. Comecei a sonhar. Então foi então que lá em Caueiras a gente só tinha mesmo estudo fundamental, em Aliança também. Terminou, acabou. Não tinha o que fazer, tinha que ir para um local mais. Tinha um Timbaúba, que era mais distante, mas aí já era pago. Não tinha ensino médio, de escola pública no ensino médio por perto. Então, eu tive que ir a Recife. Foi aí a minha vez. Fui a Recife, levado por colegas, por amigos, né, mesmo. E lá... Para estudar? Para estudar. Mas quem nos sustentava? Para estudar. Então, para estudar, eu tinha que trabalhar. Né? E foi exatamente quando eu fiz a minha primeira entrevista, e foi onde eu fiquei trabalhando, que a pessoa me perguntou, quer dizer que você vem para aqui, para Recife, trabalhar? Eu disse, não, eu vim estudar. E foi aí onde eu ganhei uma pontuação muito grande, porque a pessoa percebeu que, na verdade, eu queria utilizar o emprego como meio de melhorar a profissão. Daí eu fui ganhando terreno, né? Fui ficando mais consciente de que eu precisava melhorar sempre. Tanto é que, em determinado momento, eu passei numa empresa, fui numa empresa pública, lá em Recife. Passei, fui... Passou em concurso? Passei em concurso. Certo. Mas já terminado direito ou ainda não? Ainda faz... Não, isso aí eu ia começar a estudar o direito. E foi aí onde eu tive a minha o primeiro divisor de águas da minha vida. Eu tinha que decidir alguma coisa. Que lá nessa empresa, quando eu fui chamado, o cidadão disse, você vai ter que chegar aqui tal hora e sair tal hora. E quando eu vi que a saída da hora, eu tinha passado já no concurso. No concurso não, tinha passado no vestibular. Era o meu primeiro ano. E aí ele disse, você tem que chegar aqui tal hora e sair, esse é o expediente. E atrapalhar o curso de Direito? E atrapalhar o meu estudo. Aí você tem que fazer uma decisão. Eu tinha que fazer uma decisão. Foi a primeira grande decisão da minha vida, quando ele disse... Aí eu disse, olha, eu preciso de 15 minutos, só 15 minutos. Eu chego 15 minutos, mas antes e saio 15 minutos. Aliás, eu chego antes e saio antes também, no final do expediente. E ele me negou isso. E eu tive que decidir. Mas eu não tive dúvida. Naquele momento eu disse, então, se não tem como fazer isso, eu vou pedir eu vou renunciar. O cara teve um susto da gota. E aí disse, mas quer dizer que você vai renunciar? Vou. Aí peguei o papel, fiz o requerimento na máquina de escrever, na datilografia. Peguei o papel e requeri. Porque você tem um foco no estudo. Foco no estudo. Eu não ia jogar fora um vestibular que tinha sido tão caro para mim, não é? Olha aí. E durante essa trajetória, o senhor sofreu discriminação, presidente? O senhor tem... A minha cor não me ajuda. Além de ser pobre, né, eu sou negro. Eu assumi. Os desafios são maiores, sem nenhuma dúvida, são maiores.
são maiores. Conta uma história uma das que eu já era formando. Quando eu fui para uma empresa não, eu fui para o INSS, porque naquela época havia saído a lei das empregadas domésticas. Certo. E eu fui alguém na empresa, porque eu já era, desde que eu comecei no terceiro ano de Direito, eu já fui incluído no departamento jurídico da empresa, e aí me pediram para pedir informações sobre empregada doméstica. E eu cheguei lá, disse, no departamento próprio do INSS, e o cidadão lá disse assim, mas por que você está querendo essa lei de empregado doméstico? Você está procurando emprego de doméstico? Você estava lá como estagiário em advocacia para fazer. E tem essas coisas, né? Vão marcar. Está sendo estrutural, sem nenhuma dúvida. Ele não me perguntou quem era, por que eu estava procurando. Foi logo dizendo que você está procurando emprego de doméstico. Não porque o emprego de doméstico eu não estou desqualificando. Não, de jeito nenhum. Mas se fosse uma pessoa alva, não é? Ele não ia perguntar se estava procurando emprego. Ele mesmo fez ali os seus estereótipos. Ele já. Presidente, nesse sentido, eu acho que o próprio Conselho Nacional de Justiça está com uma campanha no país como um todo de equidade racial, né? E premiando, inclusive, iniciativas do Poder Judiciário em relação que promovam, que valorizem essa equidade, essa igualdade racial. O senhor acha que em algum momento, esse debate de composição de tribunais, por exemplo, nós temos composições de tribunais de homens, majoritariamente de homens e brancos, né, nesse Brasil, e esse é um debate para poder tornar isso um tanto quanto mais plural e mais igual, inclusivo? Sem nenhuma dúvida, isso é um debate que iniciou no tribunal já na gestão passada, e agora o ministro Barroso, presidente do tribunal, do Supremo Tribunal Federal, incrementou. E numa última reunião que nós fizemos, ele já enfatizou isso, dizendo assim, vejam só, nessa nossa reunião aqui, quantos negros existem? Só tinha eu. Só tinha o senhor? Reunião de presidentes de tribunal de justiça. Isso foi no ano passado, recente? Foi. Vejam só que há necessidade, sim, de incrementar essa prática de permitir que aquelas pessoas de cor, aquelas pessoas pardas e negras, integrem os tribunais de justiça. Tanto é que no concurso, que estão, no primeiro concurso que estão fazendo é o Exame Nacional da Magistratura. É o concurso para habilitar você a concorrer para o concurso de juiz posteriormente. Você faz o ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, e desse ENAM você tem 4 anos, se for aprovado, para se habilitar no outro concurso para ser juiz. Ele estabeleceu a escola, a INFAM, a Escola Nacional, que os negros e os índios, para serem aprovados, bastava que fizesse 50% da pontuação, enquanto que os demais fazem 70%. Então ele estabeleceu uma cota, na verdade, né? E eu acho isso importante? Eu acho isso importante, mas é necessário dos dois. É necessário, eu sempre faço essa ressalva. É importante que seja em determinado tempo, mas que paralelamente a esse incentivo, a essa cota, essa coisa, que os ensinos fundamental, médios, ensinos superiores das escolas públicas nesse país melhorem para que as pessoas negras e as pessoas índias tenham a mesma condição dos brancos e daqueles que são abastados a concorrerem a um determinado... Não pode ser indefinidamente. Certo, eu só estou dizendo, não dá para resolver só a porta de entrada, é para resolver a partir do começo, né? Perfeitamente. Agora, dentro desse debate, o CNJ, inclusive, modificou com um pensamento muito semelhante do ponto de vista da desproporcionalidade à participação feminina, né? A presença de mulheres nos tribunais, identificando que há também a ausência de mulheres nos tribunais, uma presença masculina maior, e aí modificou
inclusive, a questão da indicação, né, da entrada, né, de mulheres nos tribunais por merecimento, inclusive uma lista agora, o rodízio agora de uma lista com homens e mulheres, uma outra lista exclusiva só de mulheres. Em algum momento você acha que isso em relação à cor vai entrar em relação à participação dos negros nos tribunais e pode ser que esse movimento também, essa fórmula também se encaixe para os negros? Penso que sim, em algum momento. Embora não vai resolver, não vai ter o mesmo efeito que tem em relação às mulheres. Até porque hoje as mulheres, eu acho que no primeiro grau são em maioria, certo, não é que homem. Mas os negros existem poucos negros no tribunal. Eu digo no tribunal como um todo, né? Mas poucos negros juízes. Não é? Então esse incentivo para os negros não vai adiantar tanto quanto para as mulheres. Embora, vejam, eu acho até que em relação às mulheres, já que são maioria, as juízas mulheres são maioria em primeiro grau, quer dizer, maioria de juízes são mulheres, elas chegariam naturalmente no tribunal, independentemente de estímulo, de incentivo, de formar uma lista só para elas. Certo. Não está dizendo que a primeira instância está aumentando o número de mulheres, então chegará nos tribunais, naturalmente. Naturalmente. Mas, já que eu acho que é uma forma de agilizar a entrada de mulheres no segundo grau, como desembargadores. Mas isso, acho que 2, 3 anos, isso ia se estabelecer naturalmente. Presidente, falando em composição, exatamente em composição de tribunal, o Tribunal de Justiça da Paraíba está discutindo num grupo de trabalho a possibilidade de aumentar o número de vagas de desembargadores aqui no estado da Paraíba. Já está concluído esse estudo, o senhor vai revelar agora no frente a frente se já está concluído e a indicação é uma indicação de fato para aumentar quantas vagas de desembargador no TJ da Paraíba? Pois é. Existe um estudo, na verdade, para lutadores e assistentes da Arapuã, no sentido de reestruturar tanto o segundo grau como o segundo grau. Existem 2 grupos de trabalho. Um que trata da reestruturação do primeiro grau, quer dizer, no primeiro grau de funcionamento do tribunal, e outro que cuida de reestruturação do segundo grau, isso é no Tribunal de Justiça, no tribunal como de segunda instância, como órgão de segunda instância. Mas esse estudo ainda não foi concluído. Nós temos alguns direcionamentos, né, para reestruturar, tanto na parte administrativa, criação de cargos ou transferência de cargos de pessoas para compor determinados setores, e temos também essa possibilidade, entre outras, de criação de cargos. De aumentar o pleno. De aumentar o pleno. Por que houve necessidade desse estudo? É pela quantidade de processos que estão sendo distribuídos, principalmente para as varas, nesse caso, do segundo grau, principalmente para as câmaras cíveis. Elas estão, né, quer dizer, estão com a distribuição de 600 processos. 600 processos? Para cada desembargador. Em que prazo? Mês. Por mês. Cada desembargador recebe, em média, 600 processos. Tenham concluído os outros ou não? Ou não, exatamente. Então, isso está provocando um retardamento na prestação jurisdicional em segundo grau. Não é? Um retardamento porque os desembargadores não conseguem dar conta do trabalho. Eu ia perguntar exatamente qual é a média de, recebendo 600 em média por mês de processos, um desembargador pode hoje na Paraíba ter em seu gabinete quantos processos aí correndo? Tem algum número maior nesse sentido? Não tenho ideia. Essa distribuição de 600 processos, basta isso para me permitir imaginar que vai haver e existe um acúmulo de processos em cada gabinete. Não é em todos, né, gabinetes, mas existe na maioria dos gabinetes dos desembargadores. E isso é necessário alguma providência. De alguma providência há de ser tomada. O senhor acabou antecipando um pouco a resposta, mas eu lhe pergunto mais objetivamente, qual é o benefício para a população e do ponto de vista de custo, né, se o Estado da Paraíba consegue aí
conseguiria bancar e arcar esse custo. Já há uma pactuação com o governador do estado nesse sentido, do ponto de vista orçamentário. Qual é o benefício para a população e a questão do custo? É uma questão, o benefício para a população é a prestação mais célere, né, e eficiente, conforme manda a Constituição da República, né? Isso aí não tem uma dúvida, não é? Quanto à questão do custo, nós vamos ter que, se for o caso de tomarmos uma decisão nesse sentido, porque existem várias opções que o grupo de reestruturação analisa. Quais elas, por exemplo? Várias vertentes. Por exemplo, quais outras opções? Outras opções por exemplo, nós temos um problema sério de saída de duas pessoas, de dois desembargadores. Dois desembargadores saem anualmente de suas funções e vão para ir para a Corregedoria e para o Tribunal de Justiça. Os gabinetes dos desembargadores, naturalmente, eu digo gabinete, são os servidores, né? Vão com eles. Então, em vez de 19 gabinetes servindo a população, julgando processos, nós temos só 17. Na prática. Na prática. Não é porque dois são naturalmente, seguem os seus desembargadores, vão para a Corregedoria e para a presidência. Aí reduz mais ainda. E aí reduz mais ainda. Quer dizer, seria uma vertente, verificar a possibilidade de esses gabinetes continuarem funcionando de alguma forma. Então, seriam 19. E esses servidores não precisarem se deslocar juntamente com os presidentes, os respectivos presidentes, para esses cargos que eles temporariamente vão assumir. Certo. Agora, presidente, pelo que eu analisei, a proporcionalidade de 19 desembargadores para a quantidade de população na Paraíba, me parece que ainda é desproporcional, é menor do que em vários outros estados do Brasil, que tem um número em relação proporcionalmente da população e mais desembargadores. Ou seja, mesmo os 19 funcionando ainda não seriam suficientes ou proporcionalmente corretos e medianos em relação ao Estado. Se for para aumentar, se a opção escolhida for de aumento de número de desembargadores, seriam quantos mesmo para a gente ter uma clareza? Para ficar suficiente, seriam quantos? A meu ver, eu também faço parte, sou presidente do grupo de trabalho, de reestruturação, segundo grau. Eu acho que seriam 4. Mais 4 desembargadores. Seriam. E aí, essa é a minha opinião. E aí passaria de 19 para 23 Sim, desembargadores. Se fosse o caso. Nesse caso, 3 por indicação dentro da magistratura, de 3 magistrados, e uma vaga para o quinto constitucional. Aí eu quero lhe perguntar, existe um debate sobre se essa vaga em surgindo, ela é da OAB ou ela é do Ministério Público para indicação? O senhor tem aqui no Frente a Frente a capacidade de revelar isso para Paraíba? Não tem condições de revelar isso aí, que isso é uma discussão que vai falar se porventura a gente se guiar por essa vertente aí. Aí eu realmente eu não posso revelar. A minha opinião seria uma opinião entre os 19 desembargadores que vão compor, não é? Eles vão decidir, na verdade. Isso é uma coisa que dá muito o que falar. E como nós também não decidimos se a questão... nós temos várias vertentes, como ele disse, não é? Se a questão é criação de cargos de desembargadores, e eu não posso dizer, devo lhe dizer. Vamos lá. Então, só para entender, o senhor compreende então que existe uma discussão jurídica, vai ter uma discussão jurídica sobre OAB e Ministério Público. O senhor já até tem uma leitura jurídica, me parece. O senhor até tem uma leitura jurídica. E não gostaria de revelar? Não gostaria, porque seria uma mera opinião minha, não é? Na verdade, a opinião do presidente do TJ. A opinião do presidente do TJ, mas que não seria uma opinião. E diante também da questão que nós não decidimos a respeito dessa matéria, né? Qual a vertente a ser seguida, eu prefiro não antecipar. Mas, do ponto de vista formal, quem decidiria isso? Aí não mais por opinião, do ponto de vista... o Tribunal de Justiça, o grupo ponderou por mais 4 vagas de desembargadores. Quem vai decidir se é da OAB ou do Ministério Público? Eu já ouvi os dois lados, cada um dos dois lados tem uma tese jurídica para isso. Mas quem decidiria? Primeiro o TJ? É uma briga de primeira instância, de segunda? Vai para o CNJ? Vai para o STF? Não, num primeiro momento seria o Tribunal de Justiça mesmo. O próprio grupo já encaminha a quantidade de vagas apontando para onde iria. Perfeito,
A parte que não se convencer, aí, naturalmente, que recorreria às instâncias superiores, no caso. Nesse sentido, né? Presidente, tem algum medo e algum receio de aumento de custas judiciais para bancar e assegurar um eventual aumento de desembargadores? Não, aumento de custos judiciais por hipótese alguma. Não, de forma alguma. Tem que haver um incremento no orçamento, ou teria que se verificar se o orçamento que nós temos dá condições para que essa criação seja feita, nessa criação de vagas. Mas custas jamais. Não haveria possibilidade disso, não. Agora, o senhor pode até contestar, mas estudos apontam que a Paraíba tem aí um dos maiores valores de custas judiciais do Brasil. Algumas fontes até apontam como um segundo lugar, perdendo apenas para o Piauí, outros apontam em primeiro lugar. Até quando a gente vai conviver com isso, por exemplo? Como é que quando o senhor olha esse quadro, primeiro, o senhor atesta que a realidade é essa mesmo, e há alguma resposta para as pessoas, e até contextualizando a custa judicial como esse valor, né, para custas iniciais de um processo, para se dar entrada num processo, no Poder Judiciário como um todo. Essa realidade na Paraíba tem como ser alterada de alguma forma? Qual é a discussão sobre isso? Houve uma discussão muito grande em torno dessa questão, já foi judicializado, né? E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que era constitucional as custas. Então, nada mais se tem a fazer depois da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão. Mas sobre valores, por exemplo? Porque o STF também decidiu sobre, não dá para parcelar, não é isso? A questão das custas e tal, mas em relação a valores, a valores mesmo, aos índices aplicados. Não, a questão... Bom, a discussão era se era constitucional, porque era exorbitante ou não. E o Supremo decidiu que é constitucional os valores das custas estabelecidas por lei no Poder Judiciário do Estado da Paraíba. Então, não se tem mais o que se discutir a respeito dessa questão, não é? Posso enfatizar uma coisa. Há uma demanda por assistência judiciária gratuita, desculpa, que é bem um percentual bem grande. Cerca de 80% das demandas são demandas judiciais são gratuitas. Mas elas são aprovadas? São acatadas? Sim. Já está trazendo o valor de acatamento. De acatamento. Então, restam cerca de 20% das pessoas que pagam, né? E pagam custas processuais. Então, das pessoas, eu digo pessoas físicas e jurídicas, né? A maioria é pessoa jurídica. Então, não penso que seja um óbice, porque a questão é assim, se diz, as custas são altas, isso vai causar óbice a que as pessoas demandem juízo. Você precisa demandar, mas não pode, porque tem que pagar umas custas. Não, se não pode, a assistência judiciária é gratuita, não é? No começo da nossa conversa, o senhor falou que é mais fácil julgar do que administrar. Quais são os desafios que o senhor está encontrando na presidência do TJ da Paraíba, do ponto de vista de receita, despesa, folha de pessoal, poder garantir essa prestação de serviços regionalizando na Paraíba como um todo? O que é que o senhor encontrou aí para poder dizer que prefiro julgar do que administrar? Quer dizer, é mais fácil? Eu não disse que prefiro, eu disse que é mais fácil. Na verdade, a administração você assume primeiro, porque você colocou seu nome à disposição dos colegas para votar, ou para ser votado, e sendo votado você assumir a administração, não é? Então você não vem, porque não queria ser administrador, mas me colocaram. Não, você colocou seu nome, então, depois de colocar seu nome você tem que assumir, não é? Então, isso é uma constatação que a gente faz depois que assume, né? Depois que assume a administração, você vê que realmente, se você ficar lá no seu cantinho, julgando, é por isso que eu digo, é uma questão de acomodação. Você vai, se eu ficar julgando aqui, é mais fácil que é o que eu sei fazer, julgar. Mas, se você enfrenta esse desafio, também é bom, não é? Também é bom enfrentar o desafio de administrar. Eu estou dizendo que é mais fácil julgar. É mais fácil nesse sentido, que é o que você consegue, que você vem há anos fazendo, há 40 anos, 45, sei lá,
que eu entrei na Judiciária em 1984, não é? Vim lá de Pernambuco... Exatamente 40 anos fazendo agora, né? Exato, 1984, fazendo 40 anos. Então, entrei no Judiciário há 40 anos, não sei quanto você fez. Na comarca de São José de Piranhas, muito aprendi, São José de Piranhas, Queimadas, Princesa Isabel, lá no sertão outra vez, Campina Grande. Quer dizer, com esse tempo, a solução dos conflitos se torna uma coisa natural para a gente, porque eu já vi isso antes, vou fazendo aqui só, você vai só aperfeiçoando, lendo, a leitura é constante, tem que ter, ou você então vai, porque tem que se atualizar, mas julgar para você é uma coisa natural. Enquanto que administrar, você depara às vezes com determinadas situações, você fala, não, isso aqui me pegou de surpresa. Com demandas? Sim. Com demandas e com ali o famoso, do ponto de vista orçamentário financeiro, cobertor pequeno. Perfeito. Hoje, quando você olha para um planejamento, em linhas gerais, naturalmente, um planejamento orçamentário do Poder Judiciário Paraibano, do Tribunal de Justiça, onde é que está maior o peso do ponto de vista desse, de garantir e assegurar isso? É na folha de pessoal? É na folha de pessoal de um Estado que tem juízes até com muitos processos, né, talvez até precisando ali de mais juízes e mais juízas, mas ao mesmo tempo um retrato da remuneração com acréscimos de diárias, auxílio moradia, auxílio alimentação, gerando ali uma realidade de remuneração em alguns casos, às vezes ultrapassando, né, o teto constitucional, inclusive. Anualmente a gente vai acompanhando esses rankings, até pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, apontando aí magistrados recebendo acima do teto constitucional em função do que a imprensa chama de penduricalhos, nesse sentido. Como é que o senhor vê isso? Esclarecer que faz muitos anos que o judiciário não recebe auxílio moradia, né? Esse item findou, e aí chamam de penduricalho por quê? Por conta de uma remuneração muito baixa que o juiz, você acha que é baixo, de modo geral, hoje? Sim, recebe. O próprio e aí teto, começa a criar... Que é baixo? Como? O teto constitucional, estabelecido ali nos... Não, o teto constitucional não. E até porque nós nos situamos de forma remunerada, em termos de remuneração, dentro do teto constitucional. Não é? Auxílio moradia, que ficava fora da remuneração há muito tempo, eu acho que faz uns 5 anos que deixamos de receber. Não é? Era um penduricalho? Era um penduricalho porque, exatamente, para melhorar a situação remuneratória do juiz. Não é verdade? Então, isso caiu, melhoraram, houve uma melhora na remuneração dos juízes e o teto remuneratório é observado. TJ, como receita e despesa, quando o senhor olha para o orçamento, como é que o senhor avalia as dificuldades e desafios nesse sentido? Para fazer investimento, inclusive. Exato, todos os órgãos têm dificuldades, inclusive o Estado, que é quem disponibiliza os valores orçamentários para nós. Né? Nós temos que trabalhar com aquilo que foi disponibilizado como orçamento. Nós tínhamos um orçamento, uma perspectiva de orçamento para este ano, 2024, com 8% acima do que foi estabelecido ano passado. E esses 8% caiu pela metade. E tivemos que trabalhar, e temos que trabalhar com esse orçamento acrescido apenas de 4%. Mas, felizmente, nós vamos sim findar o nosso ano de 2024 com um orçamento bem ajustado, bem trabalhado. Nós remuneramos os servidores, temos um acréscimo aos servidores tanto para o ano 2023, aliás, 2023 nós demos logo para 2023 e 2024. Ficamos fora dessa coisa de estar discutindo no ano de 2024, no início, novo reajuste para os servidores. Certo. Mas nós trabalhamos isso de uma forma muito bem definida e está tudo correndo da forma como nós prevemos. E aí tem uma previsão de concurso público no Tribunal de Justiça da Paraíba para o ano de 2024. O senhor vai falar disso no próximo bloco, se a gente tiver aí uma perspectiva. Quem quiser ouvir aí novidades em relação a essa possibilidade ou não aí de concurso público no Tribunal de Justiça, segura aí um pouquinho. É 1 minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente
conversando com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito. Um minutinho só.